louvadas nos currais ou não. E eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre adoração. Um tema que a gente ouve tanto na igreja e na maioria das vezes a gente não consegue definir o que é adoração. Porque às vezes a gente acha que adorar a Deus é vir à igreja, sentar, dar glória a Deus, dizer aleluia, levantar a mão quando o pregador pede, dizer algo para o seu irmão do lado quando o pregador pede. E eu perdi uma agenda de uma grande igreja justamente por causa disso. Dizem que, desculpe os baianos que aqui estão, eu também sou baiano e eu gosto de brincar, e eu costumo dizer que baiano só tem juízo até meio-dia, porque depois do meio-dia o sol já derreteu o juízo dele. E o baiano, eu acho que eu perdi um pouco de juízo que eu tinha, e o pastor presidente estava lá e eu desapercebido, e eu pregando, e quando você está pregando, irmão, você se emociona e o Espírito Santo te toma, e se você não tomar cuidado, não vigiar, o diabo entra e te usa. Pastor, mas cheio do Espírito, daqui a pouco, irmão, a Bíblia diz que Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Aí um fala assim, não, tu é Elias, dizem que tu é Elias, outro diz, não, dizem que tu é Jeremias, não, dizem que tu és João Batista, o outro fala assim, não, dizem que tu é um dos profetas. Pedro olha e diz assim, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Eu disse, Pedro, não foi o sangue nem a carne que te revelaram, mas o Espírito. Eles continuam andando. Pouco tempo depois, Pedro fala assim, Senhor, aonde o Senhor foi, eu vou até a morte. Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Mas não tinha acabado de ser usado pelo Espírito Santo, agora já está usado pelo diabo. Ei, irmão, às vezes eu costumo ouvir algumas pessoas dizer assim, ei, o diabo não entra aqui. Não entra o quê, irmão? Se eu não vigiar, ele entra, ainda me usa. Por isso que nós precisamos estarmos vigilantes a todo o tempo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, a gente não consegue definir o que é adoração. A gente acha que adorar é chegar aqui e cantar um hino de louvor a Deus. A gente acha que fechar os olhos é adoração. E aí, a partir da década de 80, surgiu um movimento dos Estados Unidos, porque as igrejas estavam vivendo um obscurantismo espiritual. O Espírito estava na igreja, mas não agia mais na igreja. Então os pastores americanos começaram a tentar movimentar a igreja, e aí começaram a utilizar-se disso e dizer nas suas pregações, quem crê nisso, levante a mão e dê glória a Deus, para que houvesse barulho, e ver se nesse barulho alguém era avivado pelo Espírito de Deus. E aí alguns diziam assim, toque no seu irmão e diga isso, e o pastor gostava desse negócio, pastor, e eu falei assim, ei, irmão, se eu não vou pedir, eu sou um pregador que não peço para você levantar a mão, não peço para você dar glória a Deus. A glória que você deve dar a Deus não é porque eu peço, você tem que sentir ela, e se você não der glória a Deus, quem vai morrer comigo de bicho é você, e não aleluia, eu. Jesus. E o pastor falava isso umas trocentas vezes nas mensagens dele, e depois desse dia nunca mais eu preguei lá. Mas tem um porém. Eu não gosto de manipular a igreja. Eu acho que a palavra ela tem que ser pregada como ela é. Eu não posso tentar maquiar aquilo que Deus falou. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e digna de toda a aceitação. Segundo a Bíblia, a palavra adoração do grego proscúneo ou prosqueneu é prostrar-se e beijar os pés de alguém. Mas existe uma palavra hebraica para adoração que no Novo Testamento ela aparece uma única vez no capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, quando Maria Madalena está diante de Jesus ressurreto e ela está levantando para ir embora, porque ela conversou com Jesus, não reconheceu que era Jesus. Aí algumas pessoas falam assim, mas como Maria não reconheceu Jesus? Jesus já estava glorificado e ela nunca tinha visto ele daquela forma. E quando ela levanta para ir embora, Jesus fala assim, Maria.
A Bíblia diz que quando ela ouve dizer Maria, a Bíblia diz que ela volta chorando, se joga aos pés de Jesus e o adora. E aí, essa adoração aqui, aleluia, em Maria, não é proscúneo ou prospeneio. João coloca lá, daká, que é, aleluia, esvaziar-se de si mesmo para encher-se de um outro alguém. E meu irmão, enquanto eu estiver cheio do meu ego, eu nunca vou me encher do Espírito. Aleluia, enquanto eu estiver cheio do meu eu nunca vou me encher do Espírito. Mas o dia que eu me despir de tudo Aleluia. isso, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, o Espírito vai me encher, a glória de Deus vai descer. Eu pastorei uma igreja na Zona Norte, sempre que eu lembro disso, eu dou risada, porque tinha uma irmã lá, sabe aquelas irmãs? Eu faço crítica a mim mesmo. Quando tem hora que eu estou fazendo alguma coisa, eu falo assim, meu Deus, eu sou ruim demais nisso aqui. Eu mesmo me critico, para ver se eu tenho que melhorar. E um dia ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu entendo o senhor. Eu falei assim, não é porque essa não entende. Ela falou assim, o senhor é professor de teologia. Eu falei, sou por quê? Ela falou assim, não, é que normalmente os teólogos falam um monte de palavras difíceis, e o senhor não fala. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas se eu falar difícil a senhora vai entender? Ela falou, não. Eu falei, por isso que eu não falo. A questão, irmão, não é palavras bonitas, aleluia. É verdade. A questão não é pregar bonito, meu irmão. A Bíblia diz que Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé. Davi, aleluia, estava no pasto cuidando das ovelhas, os filhos. Passaram os 7, cadê? Não é nenhum deles. Manda. Aí Samuel olha para Jessé e diz assim: acabaram os meninos? Deus não se engana, irmão. Para Samuel, Deus tinha errado ali naquele momento. Deus errou. Já passou o menino. Será que não tem mais nenhum? Tem nenhum não aí, Jessé? Nem o pai lembrava. Porque a expressão do pai, quando lhe é perguntado, é A. A é H-A exclamação. Ainda falta o menor. Primeiro, Davi não deveria estar no campo se é filho, porque quem cuida das ovelhas são os servos. Mas de 8 filhos homens, Davi era o único que era diferente. Eu tenho 8 filhos homens, todos morenos. Aí no meio aparece um ruivo. Da onde saiu esse menino ruivo? De onde saiu ele? Mas saiu